Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Olá, galera do Instituto, Matheus, Thaís, Fran, Wilson. Boa noite. Marracali, oi, Darlene. Daviana, quase todo mundo entrando. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Conversas. Bom ter todos aqui, muito bom. Will, Tiago, boa noite. Boa noite, queridos. Ravena, oiê. Casa da Mariposa entrando. Jeremy, Jeremy, saudade. Tocha, noite quente. Pra mim tá, ó. Vinho, cozinha, tô aqui, bem de boas. Roberta, Gil. Muito bem. Mas de vez em quando tem que ter, né? Tô encerrando as minhas coisas aqui. Bom, vamos lá. Começando mais um Conversas. Esta semana foram muitas as perguntas, fiquei muito feliz, bem feliz mesmo. E se eu não conseguir responder todas hoje, elas irão se reorganizar para a quarta que vem. Lembrando, né, eu quero deixar registrado que quarta que vem nós vamos estar com o curso O Caminho dos Quatro Elementos. Então, assim que eu terminar a aula, eu venho para a live. Mas vai ser um pouquinho mais tarde, eu acredito que por volta das 10 horas. Sim, é a minha casa, estou na minha casa. Aqui no Instituto, né, gente? Na minha casa. Eu tenho uma casa. Então vamos lá, deixa registrado que quarta-feira que vem nós estamos com o curso O Caminho dos Quatro Elementos e, portanto, a live começa um pouquinho mais tarde. Assim que eu terminar a aula, eu já entro ao vivo, bem rapidinho. Mas deve ser por volta das 9h30, 10 horas que eu devo entrar. Mas em todo contexto fica gravado também, né? Quero fazer esse curso, é só entrar em contato, ainda dá tempo. Vai ficar aqui abaixo os nossos contatos, enfim. É uma semana de aula, O Caminho dos Quatro Elementos. Tá muito legal. Eu vou estar gravando para nossa escola EAD, reorganizando o material dos quatro elementos para nossa escola EAD. E tá muito legal. Tá muito legal. Ouça uma criança, não é uma criança. Ela botou uma carinha de gato ali. É a minha gatinha. Botou a carinha ali. É a minha filhota, a pequena. Meu gatinho lindo. Apeto, é Apeto. Ela mesma. Bom, gente, vamos lá. Começando as nossas perguntas da noite de hoje. Eu separei apareceram muitas perguntas sobre os elementos, então eu separei algumas assim. Como começar a treinar os elementos de forma simples e como aprofundar esse treinamento. Depois, como é a manifestação de cada elemento e como praticar para que elas fiquem mais vívidas. Bom, vamos lá. Primeiro que elementos não é uma receita de bolo. Cada um de nós tem uma interação com cada um dos quatro elementos que não é resultado só desta vida. A dominação de um elemento, por exemplo, a manifestação física de um elemento, ela se dá pela dominação interna deste elemento, da essência deste elemento, ou seja, pelo espírito elemental interior, que é capaz, então, de interagir com o elemento físico externo, ao seu redor.
E essa dominação, ela pode ser alcançada numa vida com um simples, por exemplo, banho de chuva, mas ela é o resultado da experienciação de muitas vidas em treino com aquele elemento. Então, não há uma receita de bolo, não há 10 mandamentos, não há uma regrinha básica para que a gente tenha uma boa interação com os elementos. Mas sim, existem algumas lógicas, né? Magia não é mágica, é lógica. Existem algumas lógicas elementares que são muito importantes. A primeira é que não dá para alimentar o espírito só com comida. Então, nós não somos exatamente aquilo que queremos ser. Nós somos o que nós vibramos. E essa vibração, ela vem daquilo que a gente escuta, daquilo que a gente fala, dos alimentos que nós temos, mentais, emocionais, enfim, todas as coisas que nós temos ao redor. E isso é elemento. O elemento ar não está presente só na nossa defumação, no nosso incenso, nas coisas que nós temos fisicamente ligada à prática do elemento. E sim, também todas as vibrações do ar que permeiam o nosso dia a dia. Sejam nas pequenas coisas, como por exemplo naquilo que tu lê, nos teus interesses de escrita, ou nas grandes coisas, na vibração das músicas que tu escuta, por exemplo. Né? O que eu oriento é todo o magista que opta pelo caminho da dominação de elementos, em algum momento ele vai ter que se dedicar extremamente àquele elemento e aí fazer uma imersão, aprofundar realmente um grande mergulho naquele elemento, né? E determinar um momento, determinar uma fase, né? Determinar um período da sua vida para que ele faça o alcance máximo, para que ele tenha o alcance máximo, porque também não é possível continuar eternamente naquele elemento até alcançar o objetivo. Porque, por exemplo, se tu for treinar fogo, né, vamos lá, tu vai acessar primeiro tua Kundalini, primeiro todo o teu fogo serpentino, a manifestação ígnea, e aí tu vai ficar trabalhando o fogo, tu vai te isolar um pouco dos outros elementos, até que tu comece a trabalhar ele de forma viva, o fogo presente vivo na tua vida. Ok. Mas vai chegar um momento que o acúmulo da energia ígnea na tua vida vai trazer um desequilíbrio com os outros elementos. E aí tu começa a acessar os processos negativos da energia do fogo, que é a ira, a queimação no estômago, a ansiedade, né? Então, tu não vai poder treinar para sempre o fogo. Tu vai treinar o fogo, vai registrar aquele alcance que tu teve com o fogo e vai ter que equilibrar a tua vida, né? A mesma coisa o ar. Se tu te dedicar incansavelmente ao ar e decidir que tu vai até a dominação da serpente elemental de ar, por exemplo, vai chegar um momento que tu vai ter que parar no alcance que tu teve, porque tu vai começar a ficar avoado, tu vai ter dificuldade de concentração, tu vai ter perca de memória, porque tu vai estar com excesso de ar. E isso atrapalha os outros elementos e assim por diante. Excesso de água pode trazer depressão, pode trazer um estado desequilibrado emocionalmente, né? Excesso de terra pode te tirar completamente do núcleo espiritual. Então, não há como, né, se dedicar a um elemento somente para alcançar a exímia dominação daquilo e esquecer o mundo. Não. Elementos é a cruz do verbo criador. Elementos são a cruz do equilíbrio. Você vai ter que sempre voltar ao centro do ser, né? Você vai ter que sempre voltar ao seu nível, ao seu processo interior e equilibrar os outros três elementos, independente daquele que você esteja vivendo, né? Agora, como torná-los mais vívidos na nossa vida de forma simples? É justamente trazendo os elementos para o teu dia a dia, né? O ar, ele se alimenta de boa leitura, de música clássica,
de energia volátil de frequência alta, né? A água, ela se alimenta principalmente da água viva que tu tem ao teu redor. Então, a água do poço, a água do mar, a água do rio, a água da cachoeira, né? Mas a água se alimenta de absolutamente tudo que tu tem. Água, terra, ar e fogo, ela espalha tudo que tu tem nos outros elementos. Então, para treinar a água, você tem que ter uma boa estrutura dos outros 3 elementos, independente de quanto tempo. A terra, ela se alimenta de prazer, né? A terra, ela se alimenta do tato, ela se alimenta do gosto, do aroma, do sabor. Né? A terra se alimenta do prazer da vida em todos os sentidos. Né? E assim por diante. O fogo, o principal elemento do fogo é o fogo vivo. Se eu tivesse que dizer algo muito importante para esse momento que nós estamos vivendo enquanto humanidade, eu diria que o fogo precisa voltar a estar vivo nas nossas vidas. Seja na lareira, na cozinha, na vela, enfim, o fogo precisa voltar como elemento vivo para a nossa vida. Precisa, né? E isso é importantíssimo, né? Depois, como são as manifestações dos elementos? A gatinha está aqui do meu lado. Como são as manifestações vivas dos elementos? Elas são infinitas. Não há um processo que diga assim, só é manifestação dos elementos se forem espirais. As espirais, elas são aquilo que acontece mais naturalmente. Então, a espiral de água, né, a espiral de terra, a espiral de ar, né, são as coisas que acontecem mais naturalmente. A espiral de fogo, de forma mais harmoniosa. Mas cada bruxo, ele vai ter a sua peculiaridade. Cada bruxo vai encontrar a sua forma de lidar com aquilo. Água é água viva. A água também se alimenta das nossas emoções, daquilo que sentimos. Também se alimenta de afeto. Mas principalmente, qualidade de água é água com vida, né? Porque a água que vem da torneira praticamente está morta. E o fogo, nós nos afastamos muito do elemento fogo. Então não adianta ficar intensificando Kundalini, se você não tiver um elemento vivo na sua vida, né? O ar e a terra também precisamos do elemento vivo, mas eles são mais fáceis de detectar na nossa rotina, porque o ar está em absolutamente tudo que tu vive, que tu escuta, que tu frequencia ao teu redor, né? E a terra começa na tua alimentação e vai até a relação que tu tem com a matéria, com a riqueza, com a abundância, né? Nesse sentido, assim. Mas a necessidade do elemento vivo é dos 4, com certeza, tá? Estamos nos aproximando da primavera e neste momento emergimos nos ensinamentos do elemento terra. Mas como trabalhar a terra em dias de extrema tensão de elementos em Gaia? É verdade. Nós estamos nos aproximando dos ritos da floresta e ao mesmo tempo nós estamos tensos, né? A chuva que antes nos acalmava, nos dava serenidade, hoje começa a chover e todo mundo já fica super nervoso, a terra também, enfim, nós estamos vivendo um outro momento diante dos elementos de Gaia. A forma de trabalhar a primavera nesta Ostara, neste equinócio de primavera, é ir em direção à planta, à jardinagem, ao plantio de árvores, à reconstrução de Ostara, né? A gente pouco cultua hoje a frequência de Ostara como deusa, né? A magnitude da deusa Ostara. E neste momento é no divino que a gente se apega. Então, plantar flores, plantar árvores frutíferas, trabalhar com mudas. Primavera é o brotar, né? É a muda que deu certo. É a semente que despertou em Umbol e que agora é
um brotinho e que sai do sementário e vai para a rua, vai para o plantio. Então, plantar neste momento é a melhor forma de entrar em sintonia com a primavera, né? Plante muitas árvores. Fale para Gaia que você está reconhecendo o ciclo da primavera. Plante muito. Esse ano, magicamente, esse é o maior processo mágico que qualquer bruxo pode ter. É ir em direção ao plantio. Precisamos. Boa noite, Clau. Isso aí, plantar. A Clau é a senhora das flores, né? E é isso, né? Das flores de Gaia. É isso, é muito, plantar muito, para que a gente possa falar para a Terra que nós estamos aqui, que nós estamos em busca da paz, né? Nós nos questionamos muito sobre o planeta e tudo que está acontecendo com o planeta, que nós destruímos o planeta e que tudo que está acontecendo no planeta é irresponsabilidade do homem, né? Enfim. Eu tenho uma coisa que eu penso, que eu gostaria de falar. O planeta, ele está ótimo. O planeta está saudável. O planeta está passando pelo cinturão de fótons de Alcione e está se reprogramando para a Era Dourada, para a Aurora Dourada, né? O que nós fizemos com o planeta vai acabar com as condições de vida para a nossa espécie, mas não com o planeta, certo? Nós ferramos com a nossa vida. O planeta ele vai se reorganizar novamente. E definitivamente, enquanto biosfera, enquanto bioma, o que nós conseguimos foi Gaia neste momento olhar para nós e dizer: vocês não tiveram a menor consideração comigo, então farei a minha transformação de hemisfério, troca de polo e tudo que ela quer fazer, da minha vontade. O planeta ele já se superou 1000 vezes e essa é só mais uma vez que ele está entrando num novo ciclo de evolução. O que nós fizemos foi acabar com a capacidade humana de viver neste planeta. E agora a gente precisa mostrar para o planeta a misericórdia, né? Pedir para ele. E o plantio de árvores, de frutas, é uma forma de chamar a atenção do planeta enquanto deusa positivamente. Dizer para ela: mãe, eu sinto muito. Vou começar a plantar minha comida. Eu já falei isso algumas vezes, né? A forma como eu penso da vida. Nós deveríamos comer aquilo que a gente pode plantar. Nós deveríamos comer aquilo que a gente pode caçar, e cada um de nós, uma vez por ano, pelo menos, deveria se testar nisso, se questionar nisso, né? Então, primavera também são os ritos de caça, Lita é a escolha do guerreiro, né? O paganismo tem isso sempre muito forte, né? De sobreviver e de estar diante dos ritos da terra, né? O Deus desconhecido de toda a mitologia, ele fala sobre isso, sobre o rito da Mãe Terra em relação à sobrevivência, né? Então é isso. Vamos plantar cada vez mais, certo? E a manifestação de cada elemento é muito diferente para cada bruxo. Nós podemos ter a manifestação em serpentes, normalmente, e nós podemos ter vários outros tipos. Isso depende muito das características pessoais de cada bruxo. Então, por exemplo, a minha dominação de água, eu ergo uma parede de água, mas a minha maior qualificação na água é plasmar a água, assim como plasmar a terra, iluminar a terra, muito mais do que movimentá-la. Justamente porque eu sou do fogo, né? Então, né? Plantar a lua
é uma oferta de amor à terra? Saudade. Ô, Flávia, não. Plantar a lua não é uma oferta de amor à terra. Plantar a lua é uma oferta de conexão para que a terra nos coloque no fluxo. Por que a mulher sagrada planta a sua menstruação? Ela planta para voltar a ser filha da terra. Ela planta porque nós nos afastamos tanto das outras fêmeas do planeta, nós nos afastamos tanto do ciclo natural da fêmea, da mãe lua, da avó lua, da mãe terra, né? Nós nos afastamos tanto do natural que plantar a nossa lua é uma forma de entregar as nossas sementes para a terra, para que ela nos ajude a voltar ao fluxo natural. Então não é uma oferta, é um pedido de ajuda da mulher, né? A mulher, quando ela ovula, ela está trabalhando o seu caldeirão interno. Depois, durante o seu período de intervalo até sangrar, ela está gestando o seu processo. E quando ela menstrua, ela está entregando para a terra essas sementes. Hoje a prioridade da mulher que sangra é gestar a sua cura, é gestar a sua energia de fêmea sagrada curada para as próximas gerações. Então, entregar a lua é entregar os seus pedidos de cura. É pedir para a terra para que ela novamente nos conecte à fêmea sagrada, ao ciclo da grande mãe. Né? Então, não é. Nossa menstruação é muito doente. Nós ainda estamos muito longe. Né? Qualquer sangue de qualquer fêmea, da vaca, da ovelha, que após parir a sua cria seja derramado na terra, é um sangue melhor qualificado diante do bioma, diante das estações. Vibracionalmente, ele é mais forte que o nosso. O nosso, ele é cheio de hormônios, ele tem comida estragada, ele tem veneno para que as plantações... Enfim, o nosso, não. O nosso é uma conexão nossa. Quais são as configurações dos elementos com os horários, estrelas, estações e tal? Nossa, essa é uma tabela gigantesca, né? Aí já não é uma live, né? É um curso. Não vai dar para responder essa, não. Mestre, qual a relação do último eclipse com o próximo sábado? Muito bem, essa é uma das perguntas que está aqui. Olá, Wanda! Olá, todo mundo! Rator! Vamos lá. O que esperar após um eclipse lunar em Peixes, que antecede ao portal de Ostara, né? Ao portal do equinócio de primavera? Bom, galera, todos os anos eu lanço a donzela da primavera, né? Que é uma coisa muito simples, é só ver qual o asteroide da deusa, de qual deusa, que está mais próximo ao Sol no momento do equinócio, né? Astrólogos de plantão. Né? É um equinócio, dias e noites iguais. É o momento em que o Sol faz a sua parada na luz e continua. É o equinócio de primavera. Qual a deusa que está ali em conjunção com o Sol neste momento? Bom, dica número 1. A Lua vai estar minguando. E a deusa que está em conjunção com o Sol é Hécate. Um brinde à nossa donzela da primavera. Sim, teremos uma donzela anciã. Como isso, Wakanda? Como isso? Bom, a deusa é deusa, ela é o que ela quiser, né? Para começar. Um deus é um deus. Seja ele qual for, ele tem todas as características nele. A gente é que reconhece deles as faces que nós mais precisamos de acordo com o momento histórico humano. Né? Então, por exemplo, Afrodite, ela começou no nosso planeta como a deusa da vegetação e dos ritos de maturidade humana. Ares, por exemplo, era o deus da agricultura, porque comer era a batalha pela vida. Né? E assim a gente tem muitos exemplos. Né? Então,
perpetua-se na humanidade a face daquele Deus que nós precisamos, não a vida dele, né, gente? É o que nós precisamos. E quando a donzela da primavera é uma velha, não é? Isso, cara, isso é muito tântrico, isso é muito disforme, isso é a quebra do padrão. Combina muito com esse eclipse em peixes, combina muito com esse Saturno em peixes, que a gente vai ficar até Samhain do ano que vem, né? Até maio de 2025, então Saturno em peixes vai até Samhain do ano que vem, né? Então nós estamos aqui com uma donzela que vem quebrar o arquétipo da donzela frágil. Ela é a prostituta sagrada, ela é a fêmea inteira, ela traz para este momento a feiticeira cósmica. Hecate vem como a donzela da primavera entregando a feiticeira cósmica à humanidade. Isso é claro. No Tantra, por exemplo, as Shaktis, que são as mais idolatradas dentro do Tantra, são as mais velhas. Por quê? Porque elas têm anos de experiência, muito mais que as jovens que estão começando o seu processo de desabrochar com Shiva, né? E na magia é a mesma coisa. Então, quando Hecate vem como a donzela da primavera, ela vem quebrar essa visão da donzela do príncipe, quebra de vez, né? A gente vai ver isso muito manifesto nos filmes, nessa nova geração que vai entrar a partir de agora de mulheres fortes, de princesas fortes, que já está vindo. Vai quebrar mais ainda isso, né? Eu anotei aqui que a donzela é Hecate, que vai estar em conjunção com o Sol na 11ª casa. Tô falando aqui paralelo 30, né? A 11ª casa é a casa das tribos, é a casa da própria sociedade. Então é para esfregar na cara da sociedade mesmo. Em Libra, que é a própria harmonia social. A Lua vai estar minguante em Gêmeos, então vamos aprender o que é ser uma anciã sábia. De 6ª casa, que é a casa das escolhas. E o ascendente é Sagitário, e aí com Kali no inconsciente, com o ascendente em Sagitário. Do tipo, completando esta velha que eu estou falando, não é? Esta velha sagrada que eu estou falando, né? É muito por aí, né? Então, com certeza vai ser um momento do equinócio de primavera até Samhain do ano que vem, em que a humanidade, nós, vamos, todos nós, né, o Brasil, vai ser convidado a rever mais uma vez os seus conceitos sobre a mulher, sobre a masculinidade, sobre as curas, na quebra, sobre as curas com relação à quebra dos padrões, mais ainda. Mas não é com relação à diversidade, pluralidade no sentido do arco-íris, não neste sentido, mas no sentido, inclusive, que todos nós temos enquanto tribo arco-íris, das cobranças pelo padrão. E não é só do padrão de beleza, nada disso, mas nos padrões sociais de regras, digamos assim. As casas mudam de acordo com o local, óbvio que se vê no céu. Aqui no Rio vai estar na casa 3. Claro que isso vai acontecer dependendo do lugar, né? Mas eu, como trabalho com a astrologia universal e como toda a minha base de magia é paralelo 30, que é a coroa do sul, eu vou ficar por aqui, certo? Mas, obviamente, sim. Mas não deixa de ser a mesma configuração, só mudam as casas. Tá bom, galera? Vamos lá, vamos continuar. Mais uma. Mestre, você comentou sobre o uso de psicoativos para o auxílio na abertura de visão. Nunca usei nenhum psicoativo. Nasci em um lar cristão. Então isso é meio que um tabu que eu tenho. Mas a tradição Imortais da Terra me fez abrir a mente. A cannabis é válida para isso? Se sim,
Estive pensando em consagrar um cachimbo e entrar em contato com o espírito da erva. O que você acha? Eu não acho. Mas eu penso que não é disto que eu estou falando. Quando eu falo no uso da medicina da floresta, das medicinas da floresta, para nos ajudar a desbloquear a nossa mente com relação às programações castradoras que nós tivemos de um patriarcado e de uma religião pobre espiritualmente, eu estou falando do xamanismo, estou falando das medicinas tradicionais da floresta, as medicinas sagradas. E isso não tem nada a ver com o fato da cannabis ser ou não legalizada, não é nada disso. Mas eu vou dar um exemplo bem claro sobre isso. Né? Onde você vai, por exemplo, conseguir uma medicina que tenha uma procedência sagrada, se você vai falar da cannabis, por exemplo. Né? Qual o problema disso? O problema é que nenhuma medicina deve ser usada de outra forma que não seja a cerimonial. Nenhuma medicina deve ser manipulada, conduzida ritualisticamente por alguém que não seja um sacerdote, que não tenha recebido uma iniciação e que não esteja apto para trabalhar com isso numa hierarquia espiritual. E absolutamente nenhuma procedência de medicina é válida para o campo espiritual que não seja aquelas vinculadas ao plantio cerimonial. Ponto. Então, não é assim. Eu estou falando da molécula sagrada, estou falando da teobromina, estou falando da psilocibina, estou falando do DMT, estou falando das moléculas sagradas. E estou falando do xamanismo, estou falando de xamãs, de sacerdotes preparados para isso. Estou falando de cerimônias, de ritualísticas com hierarquia espiritual. E estou falando da seriedade destes processos diante da busca da visão espiritual como ferramenta de trabalho. Então, não. Se em algum momento o que eu falei fez parecer que a medicina usada de forma recreativa, sem nenhum contexto cerimonial, pode dar efeito, né? Eu estou deixando aqui registrado que não é isso que eu penso. De forma alguma. De forma alguma. É uma medicina que não vem de todos esses processos que eu falei aqui, ela pode, ao contrário, ela pode oferecer riscos à integridade de um ser humano. Aí você fechou uns 40% da casa. Ai, ai. Cara, eu sou muito chata. Eu sou muito chata. Eu não sou quem eu sou porque eu sou boa. Eu sou quem eu sou porque eu sou básica, bem básica. O certo é o certo e fazer o certo é o mínimo necessário para quem deseja a vida espiritual. Um mínimo, né? Então, se eu vou trilhar o caminho da Umbanda, eu sou cacique de Umbanda. Se eu vou trilhar o caminho do Afro, eu sou Yalorixá. Se eu vou trilhar o caminho da esquerda, eu me formei feitora de Exu. Se eu sou mestre de bruxaria e hoje eu também sou uma adepta ao xamanismo, é porque essas escolas estão dentro da minha alma, com formação, tudo certinho. E eu jamais vou concordar que alguém erga um rezo sem que esteja apto a isso, seja do que for, absolutamente do que for. Por quê? Porque nós estamos em um momento que a hierarquia espiritual é a busca do ser humano. Os deuses voltaram para o planeta.
todos nós vamos ter que prestar contas da nossa existência até aqui, a nossa hierarquia. É muito simples. E aí, casas que possuem hierarquia e tudo que está certo, enfim, tudo que está como deve ser, e o certo é o básico a qualquer um de nós, são os canais que neste momento estão nos levando à fonte de luz. Ponto. É isso. Né? E aqui a gente poderia entrar num assunto, por exemplo, né? A pessoa vai consagrar a cannabis, sei lá o que, conseguiu e tal. E esse elemental, como é que ele tá? Veio do tráfico? Que gnomo é esse que mora nesse fruto de cannabis que veio do tráfico, que veio da zona negra? É um elemental completamente destruído, deturpado, doente? Que tipo de conexão? A nossa relação com os elementais já está de mal a pior, né? Porque os elementais nos olham e querem fugir da gente. Eles dizem assim, humanos, nem pensar, não quero saber de vocês. É essa relação que os elementais hoje têm com a gente. Então, para que a gente se aproxime de silfos, gnomos, ondinas, da cuca, do curupira, do boto, a gente já precisa convencê-los que nós somos a exceção da nossa espécie. Aí você vai pegar um elemental que foi parar numa zona de tráfico, que foi completamente destruído, deturpado, judiado, sacrificado, torturado, e está realmente acreditando que isso em algum momento pode ser positivo? Né? Vamos lá, bruxaria lógica. Lógica. Seguimos. Isso aqui eu sei que é da Rosinha, porque eu anotei. Gostaria que falasse sobre os animais de poder e suas várias possibilidades de importância em nossas vidas. Bom, primeiro vamos a algumas coisas técnicas. Né? Eu concordo com o Jeremy, não é mais um gnomo, é praticamente um diabrete, né? na medicina, concordo. Bom, animais de poder. Os animais de poder, eles são seres do xamanismo. Um xamã, quando ele faz sua morte, renascimento e tal, ele renasce com seu animal de poder e esse animal, ele vai com ele pelo resto da vida. Isso é uma prática do xamanismo, tá? Na bruxaria, nós temos espíritos animais. Então, assim, nós temos sentinelas de portais, que são projeções astrais das 4 antigas estrelas reais sobre o nosso planeta e que nos orientam as práticas de magia. Temos o nosso espírito animal, que é uma manifestação do nosso eu superior para nos ajudar em uma conexão mais profunda com Gaia, selva. Então, é o espírito selvagem, né? O campo selvático que vem para a tua magia. Tá? E nós podemos ter vários guardiões e tal ligados à natureza. E os nossos mudam, é uma outra história. Então, quais as suas possibilidades e importâncias na nossa vida? Justamente nos auxiliar de forma harmoniosa a percorrer os caminhos que nos levam à Mãe Selva. Entender o fluxo, entender os processos da selva, da natureza, da Mãe Terra, do plantio, da morte, enfim, né? Auxiliar o ser humano a entrar de forma positiva de novo no bioma, no fluxo. E como que a gente trabalha isso? A primeira coisa, qualquer espírito animal que chegue perto de um bruxo, eu agora vi a imagem da bruxa na floresta cheia de bichinhos ao seu redor e tal, né? Qualquer espírito animal que chegue perto, ele vem trazer a sua medicina. E aí você precisa estudar essa medicina para saber que harmonia que ele está lhe trazendo, lhe conectando. Qual é a força agregada, né? Que medicina ele está lhe entregando. Vou falar, por exemplo, o meu espírito animal é um gorila. Então, ele vem me ensinar sobre a escola Gaia, sobre fazer as pazes com a Mãe Terra, sobre a benevolência, sobre o fluxo de liderança, sobre o sacrifício do líder em prol de todos, não no sentido de se sacrificar, mas do ofício sacro. Ele vem me ensinar
sobre, principalmente, né, sobre Hanuman, né, Glória Hanuman, sobre o ser humano que deu certo na escola, né? Então, fazer as pazes com a velha, com a avó, com a escola Gaia, né? Entender por que você foi pobre, foi rico, por que você teve saúde, doença, em cada lugar que você nasceu, em todos os lugares que você encarnou, né? Enfim, e o gorila vem te ensinar sobre isso, sobre essa paz, né? E assim todos os outros animais, eles trazem a sua medicina para nos ajudar. Mestre, estou com alguns anos em contato com Odin. Descobri que ele é meu pai. Parabéns. E também descobri que sou uma valquíria. Muito show. Como trazer essas informações para minha vida cotidiana? Amo seus ensinamentos. Bom, vamos lá. Primeiro que Odin, a gente está falando de Aldebaran, a gente está falando da Escola da Paz, a gente está falando do pai de todos. Então, escolher um caminho iniciático odiniano é o mínimo, né? Então, ou o caminho iniciático do tarô, ele é o pai do tarô, ou um caminho iniciático das runas, o runemal, enfim. Olha a nossa escolinha EAD aí, né? É o mínimo, para que você entenda quem é esse arquétipo, para que você entenda qual o ensinamento que traz esse arquétipo divino, Odin, na sua vida. Primeira coisa. Depois, para que você não leve um susto, né, na energia de Odin. Depois, entender sobre a história da estrela da constelação de Touro, das Pleiades e tudo que envolve esse guerreiro da paz, esse pai de todos. Segundo, ou seja, a minha dica é conhecimento. O conhecimento é que vai preparar o teu espírito e a tua emoção para uma aproximação efetiva, né? Aí depois, aqui eu tenho muitas dicas, que é procurar ritos de magia, de bruxaria, de xamanismo e tal, para poder se aproximar da divindade. Casas que tenham hierarquia espiritual, para que realmente você consiga chegar perto dele, né? Minha dica é por aí, né? E obviamente tudo que traz a energia dele para sua vida, como músicas, enfim, vai ajudar, né? É isso. Certo, gente? Vamos continuar aqui, que eu não fiz nenhum décimo das perguntas. Participo dos ritos dos imortais, mas tem algumas coisas que me incomodam. Sinto falta, por exemplo, das músicas sagradas. Que pena, né? Vamos lá. Eu, Wakanda, que vos falo, não vou mudar os meus rituais. Nunca. Porque eu acredito, eu sou da bruxaria contemporânea, eu acredito que as músicas de um ritual, elas servem para trazer Deus para nossas vidas, né? Então, quando, por exemplo, eu escuto Raul Seixas em um ritual e a serpente de fogo se ergue e eu canto lá, viva o Aion, viva a sociedade alternativa e tal. Quando eu estiver no meu carro dirigindo, na minha casa trabalhando, enfim, e eu escutar aquela música, eu vou trazer aquela cena do meu inconsciente, eu vou trazer aquele momento e aquele sagrado para minha vida diária, né? Então, eu acredito que as pessoas antigas, elas usavam essas músicas porque eram as músicas atuais no tempo delas. E o nosso tempo tem outras músicas. Por exemplo, vocês sabiam que Zeus adora acordeon? Então, quando eu escuto uma música gaúcha que fala do pago da querência, que fala do cavalo, que é jupiteriano, né? Que fala do poder do gaúcho, é óbvio que tem toda uma conexão de pátria, de lei, de ordem, e que isso no meu dia a dia vai me remeter à energia daquele ritual que eu vivi. E é nisso que nós acreditamos. Então, você pode fazer as suas escolhas, os seus rituais e colocar as músicas que você quiser, né? Aqui nos Imortais,
a gente vai dançar carnaval para Afrodite, a gente vai dançar a música gaúcha para Atena, a gente dança Raul Seixas e assim será. Serpente de fogo se ergue na Tieta, isso mesmo, e é isso. Venham, venham, e é muito legal, porque isso nos aproxima muito do sagrado, né? Isso nos aproxima muito. Eu conduzi um treino da torre esses dias e eu coloquei, é verdade, a Beyoncé, quando nós chegamos em Alcione, quando a projeção estava em Alcione. Cara, é isso. Nunca mais a gente vai escutar a Spirit da Beyoncé da mesma forma. A gente vai se conectar ao céu salvador. E é isso, certo? Mas eu não sou a verdade, a luz e a sabedoria. Eu sou só apenas alguém trilhando o meu caminho e é isso. Bom, por que os imortais são tão desafiadores? Porque sim. Vamos lá. Fiquei muito feliz, num rito tocou o trance, tocou mesmo. É isso aí. Os imortais da Terra não são desafiadores. Os imortais da Terra têm personalidade. E a vida funciona assim, ela dá certo para quem tem personalidade, sangue na veia, sabe? Eu acho que as pessoas, elas estão muito perdidas. Porque todas as encrencas que já falaram que os imortais fizeram e tal, não tem a ver com os imortais. Tem a ver com pessoas que chegam até os imortais, querem entrar nos imortais para mudar os imortais. Então não quer ser um imortal, quer ser outra coisa. Todas as grandes confusões de entra, sai, briga, vai embora, faz isso, faz aquilo, são por pessoas que queriam entrar para mudar o que nós somos e que não vinga, entre nós não vinga. Porque hoje os imortais são um grupo pequeno, nós somos 10 pessoas, somos pequenos, mas muito unido e muito na mesma vibe. Todos nós saímos das nossas casas, mudamos completamente toda a nossa vida, vendemos tudo para erguer esse sonho. E edificamos a nossa forma de viver. Os imortais são aqueles que perseguem os deuses. Diz que os deuses perseguiam os humanos, né? Então nós somos aqueles que perseguem os deuses. Nós somos craulianos, nós somos de manifestação, nós vivemos 24 horas sagrados e somos uma eterna experiência, uma metamorfose ambulante. Mas a nossa característica é viver 100% isso, integralmente isso. Todos nós vivemos para a magia. Aí somos terapeutas, somos isso, somos aquilo, porque sobrevivemos. Mas a nossa ideia é a magia, né? Quando as pessoas começaram a chegar nos imortais, e disseram, eu queria ser um imortal da Terra, mas eu queria morar lá na rua, eu queria casar, ter filhos e tudo mais. Olha, você pode casar, ter filhos, o que você quiser, mas o imortal ele mora dentro do instituto, porque ele vive para o instituto. Não, eu queria ficar lá fora. Não, isso não é um imortal, né? Os imortais eles vivem aqui. Não, mas eu quero ser, mas eu não quero ficar aqui. Essa, por exemplo, foi uma das últimas coisas que aconteceu. Uma pessoa, né, ela entrou para os imortais, ficou 6 meses morando aqui, cumpriu mistérios, passou nos mistérios e depois me disse assim, Wakanda, eu fiz, mas na verdade eu pensei que eu ia te convencer até o final que tu fosse abrir uma exceção para que eu continuasse morando lá na rua. Eu disse, oi? Você realmente está me pedindo para eu desonrar todas as pessoas e as sandálias de todos que caminharam até aqui? Não, você não vai ser um imortal. Não precisa nem fazer o juramento, pode já sair. E aí dá briga, porque eu sou assim. Nós temos, por exemplo, Legião de Gaia, que é um grupo de mestres, é uma escola iniciática de mestres, que eu fundei para pessoas que querem ser como os imortais, mas não querem ser um imortal, não querem morar aqui. É o Legião de Gaia. O Legião, ele
sabe tudo. O legionário, ele sabe tudo que um iniciado imortal sabe. Ele passa pelos mesmos treinamentos, ele é exatamente igual. Mas a diferença é que ele é um legionário, legionário, lá na rua. Ele vai levar o nosso conhecimento para outras coisas. E ele pode montar a tradição dele como ele quiser. Ele pode montar de dragões, celta, mãe terra, como ele quiser. Né? Enfim, ponto. Né? Morar na rua seria morar fora do instituto ou literalmente na rua? Não, aqui no Rio Grande do Sul a gente diz morar na rua ou comer fora. Significa fora da casa, ou na rua seria num outro bairro, longe do instituto, fora do instituto. Boa, muito boa. Então eu não acho que os imortais eles sejam pessoas que, como é que é? Desafiadores das regras da sociedade. São as pessoas que nos desafiam. Né? É que nem terreiro, sabe? Se vê muito isso. Em casa de rezo também é a mesma coisa. A pessoa não fundou nada, a pessoa não alugou, a pessoa não comprou, a pessoa não trabalhou, não se formou, não fez nada. Ela entra e ela já tem a opinião clara dela do que o dirigente deve mudar. Se filho, abre o teu. Abre o teu. Passa pelos perrengues, paga a conta de luz, vive pro sagrado, lapida o teu espírito, abre o teu negócio. Mas não entra querendo mudar o do coleguinha. Então eu não acho que nós sejamos desafiadores. Nós temos personalidade nessa vida. Assim como muitos dos meus irmãos por aí. Né? E eu acho que muitos iriam concordar comigo nesse meu desabafo. Né? E é isso. Aí, daí sai falando mal, por que isso, por que aquilo. Eu vivi isso muito dentro do africanismo, quando eu estava nos terreiros, muito. As pessoas chegavam na casa de santo do outro pai lá e diziam, porque eu saí de lá, porque lá é ruim, porque lá me fizeram isso, me fizeram aquilo outro. Tu pode ter certeza que vai sair da tua casa e que vai falar para o próximo dirigente espiritual a mesma coisa sobre você. Ponto. Já frequentei alguns ritos abertos na antiga casa e foi muito maravilhoso. Me desconectei completamente da minha vida externa cada vez que dancei na volta do caldeirão. Muito obrigada, muito obrigada. E volto a dizer aquilo, nós não somos a verdade, a luz e a sabedoria. Nós somos como somos, quem somos. E é isso, né? Ou seja, um bom voluntário para conhecer mais antes de fazer escolhas. Todo caminho de honra é seguido de desafios. Um dia eu chego lá, com certeza, Jeremy, com certeza. 2026 tem mais voluntariado. De vez em quando a gente abre, são pessoas que vêm morar um tempo com a gente para conhecer o trabalho. Alunos ficam aqui, né? Agora a gente tem aí alunos com a gente praticamente um mês aqui, estudando, vivendo, enfim. Trabalhando online e estão aqui com a gente. Uns estão de férias e estão aqui com a gente. Hoje a gente tem alojamento para 60 pessoas, 50 pessoas, então tá de boas. Vem ficar, vem estudar, vem viver, vem conhecer. E é isso, tá bom? Seguimos. Por que nos Imortais da Terra, lá vai os Imortais de novo, tadinhos, o uso da saia é obrigatório para as mulheres? Não, o uso da saia não é obrigatório para as mulheres. A costura na vagina é que não é permitida para mulheres. Aliás, a costura, ela não é legal para nenhum magista. Nenhum magista. A calça, ela tem uma costura. E se você enxerga o seu falo ou a sua vagina como um centro de poder, não faz o mínimo sentido mágico você ir ritualizar com uma costura no seu cetro de poder. É simples assim. Então, a saia não é obrigatória, mas você fica comprometida sim, magicamente, e a sua energia interfere no grande grupo. Então, nós priorizamos o uso da saia nas meninas para que não tenha costuras. E incentivamos usar bermudinhas e leggings por baixo, destas que não tem costura na vagina.
E se os meninos também gostarem e quiserem usar túnicas para se sentirem soltos e não terem costuras no seu períneo, no seu ânus, no seu falo, usem. Eu não sou definitivamente alguém que coloca regras do tipo sacerdote, aqui é assim. Mas eu convido as pessoas a pensarem, né? Qual o sentido de um rito ao sagrado feminino ou a uma deusa ou ao útero criador de uma fêmea que tem uma costura na sua vagina. Ou você é bruxa ou você não é bruxa. Se você é bruxa, sua costura é mágica. E se a costura é mágica, você costurou o seu centro de poder. Para que a vida seja poderosa, magicamente, ela tem que ser de verdade. Se a sua costura da calça não interfere na sua magia, quando você tiver que costurar um voodoo, não vai costurar. Porque a sua costura não é mágica. Então, para que a sua costura seja mágica, ela tem que ser mágica no dia a dia, na vida real. Porque como nós somos na vida, nós somos na magia. Quando virão a São Paulo? Olha! Eu acredito que mais alguns meses a gente vai dar uma volta por São Paulo, sim. Assim que as coisas se estruturarem um pouco mais. Túnica para os guris. Sim, Clau, beijo. A Clau é uma das pessoas que eu admiro muito em São Paulo, viu, galera? Uma das pessoas que tem o meu coração. Foi uma grande mestre na minha vida também. De muitas curas do feminino. Uma pessoa maravilhosa, do xamanismo também. Ó, galera que quer xamanismo em São Paulo, super indico a Clau. Uma pessoa correta, de hierarquia, de trabalho na medicina. Foi uma das pessoas que me apresentou a medicina na vida, que me auxiliou nas curas do sagrado. Né? Sempre tem gente boa. Como assim os bruxos se enfeitiçam? Bruxos se enfeitiçam o tempo todo. E Salvador? Bahia, carnaval está chegando, é verdade. Antes, na outra vida que nós vivemos, aquela antes da pandemia, a gente foi dar umas bandas aí na Bahia. A gente foi para Porto Seguro, passar um carnaval. E no retorno dessas férias foi que a vida terminou e a gente entrou na pandemia e agora estamos na próxima encarnação, né? Mas esperamos que a vida volte ao normal, né? Neste gole de vinho. Ai, gente. Bom, vamos lá. Como assim bruxos se enfeitiçam? Se enfeitiçam nesse gole de vinho, por exemplo. Exatamente. A vida, ela tem que ser mágica. Já dizia Crowley que todos nós somos praticantes de magia com maior ou menor competência, né? Que você pode tomar banho e limpar simplesmente seu corpo físico, ou você pode lavar a alma, né? E assim por diante. Então, disciplina, estrutura emocional, passar por desafios. Uma bruxa, né, o bruxo, ele não tem o corpo fechado para todas as coisas que vão acontecer na vida. Nós passamos por dificuldades, encrencas, separação, doença, morte, tudo que acontece na vida das pessoas acontece na nossa também, por incrível que se pareça. Mas a nossa reação é diferente porque nós usamos a magia para estruturar os nossos campos, né? Então, a maneira como a gente toma o banho, a maneira como a gente se maquia, a maneira como a gente enfeitiça a comida, nos dá força, estrutura, né? A maneira como nós vivemos a energia de tudo ao nosso redor é como a gente se enfeitiça. E não se iludam, isso é se enfeitiçar, sim, muito, né? Nós nos enfeitiçamos o tempo todo para ser inteligente, para fazer conexões, para se estruturar emocionalmente. Todos nós nos enfeitiçamos o tempo todo. Né? E bons magistas, boa vida. Vamos lá. Vou pegar esta.
Como caminhar para a prosperidade? Nossa última pergunta vai ter que ficar para outra quarta, tá? Como caminhar para a prosperidade nessa crise mundial? Como ganhar dinheiro e não ferir Gaia? E a famosa frase, a guerra é sempre uma oportunidade. Perguntinha capciosa, né? Bom, vamos lá. Como caminhar para a prosperidade na crise? Bom, primeiro que o dinheiro, ele nunca morre, ele nunca some. Ele muda de mão, sempre. A abundância, ela muda de mão. Então, independente do que esteja acontecendo, é uma questão de feeling em que tu te aproxime das oportunidades que estão surgindo. Ponto. No nosso caso, chegou a nossa hora, chegou o nosso momento. Porque nós somos a pessoa do orgânico, nós somos as pessoas do sustentável, do biodinâmico, nós somos as pessoas de um ser humano melhor para esse planeta. E todas essas coisas que vibram a cura da nossa espécie são as coisas que neste momento vão trazer a prosperidade para o nosso povo. Este é o nosso momento, né? Então, hoje eu enxergo a oportunidade da bruxaria, do xamanismo, do paganismo, porque o pago é nossa querência. Porque nós estamos, neste momento, caminhando para que a humanidade compre o nosso estilo de vida. Natural, saudável, em harmonia com o fluxo. E isso é a quebra de padrão, é uma quebra de paradigma. Porque nós também estamos nos curando e aprendendo a ser prósperos. Aprendendo que tudo aquilo que nós fizemos durante séculos e séculos em honra à Mãe Natureza, neste momento é o que a sociedade precisa. Como terapeutas, está na hora de colocar o nosso preço. A gente estudou astrologia, numerologia, física quântica, radiestesia, apometria, constelação, cristais. A gente estudou tudo que tinha. E hoje as pessoas estão doentes da alma. A gente vai fazer, sim, o nosso bem ao outro? Sim. Mas a gente também vai fazer o bem a nós mesmos quando a gente se posicionar como profissionais dentro disso. Tá? Nós temos o conhecimento que a humanidade precisa. Ponto. E isso é o que dignifica um bruxo. O bruxo sempre se ergue como o sábio do seu tempo, pois chegou o nosso tempo. Nós possuímos a sabedoria que a nossa espécie precisa para sobreviver. Façamos disso a nossa prosperidade. Façamos disso a cura coletiva. Certo? Bom, é isso. Encerrando a live por aqui. Muito obrigado. Quarta-feira que vem conversar comigo. Mande as suas perguntas aqui abaixo no nosso link ou no WhatsApp do nosso instituto aqui da secretaria. E quarta-feira que vem eu vou entrar um pouco mais tarde, porque nós vamos estar com o curso, o Caminho dos 4 Elementos. Mas assim que o curso finalizar, a aula de quarta-feira, eu entro. Por volta de 9h30, 10 horas eu entro no online, certo? Até quarta-feira que vem, mande suas perguntas e vem conversar comigo.